Olá, querida, graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz que nós estamos indo para o nosso segundo tratamento de Esté nesse tempo oportuno. Eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre esse contexto bíblico, para que você possa, trazer à existência esse tempo que você está vivendo, nesse tempo oportuno que o Senhor nos chama a nos posicionarmos como Esté. Um tempo como esse, será que não foi como um tempo como esse que o Senhor te colocou aí, né? Você na sua casa, já com um alicerce, com uma mulher conhecedora da palavra de Deus, e agora sim precisa se manifestar e trazer à existência o propósito que Deus tem para a sua vida? Eu creio. Como Mardoqueu, lembrou a Esté como ela deveria se comportar, como uma mulher de Deus naquele momento. Eu estou trazendo a memória para você hoje, para você se posicionar. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi colocada de uma ordem, para que nós pudéssemos trazer à existência essa biblioteca de Deus do céu para a terra, mas existe uma ordem cronológica dos livros. E dentro dessa ordem cronológica, a gente consegue contextualizar melhor o livro de Esté, porque a gente entende o que essa judia tinha passado, e o que ela estava vivendo. Então, nós sabemos que teve 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Isso é contado, o tempo dos reis, o tempo dos juízes, ali no finalzinho, o tempo dos reis, e é contado dentro, de um contexto de reis, e dentro desses reis, e que eles estavam sempre nas capitais ali de Israel, depois da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, nós temos os profetas que foram levantados por Deus, e que estavam trazendo à existência a palavra da revelação e também os feitos do Senhor para aquele tempo, para aquela estação, para cada era ali de um rei. Nós temos no norte, Amós e Oséias, e no sul nós temos Joel, Miqueias, Isaías, Sonfonias, Abacuque e Jeremias, Eu sei que nós temos ali também, bem pertinho também, os profetas que foram enviados para nações estrangeiras, onde havia um propósito de Deus, então Deus levantou eles como profeta, como Jonas, como Naum, Obadias, que estavam ali também trazendo a existência de Deus. Todo Israel, todo o tempo ali de Judá, eles estavam conectados com o propósito de Deus. E é tão poderoso isso, e eu acho maravilhoso, porque o Senhor, ele é o corpo de Deus funcionando, cada um, naquilo que foi chamado, naquilo que Deus foi trazendo a revelação, se posicionando, para aquela era e cumprindo o propósito de Deus, assim como eu e você. Hoje eu estou aqui, você está aí, assim como Jeremias estava no seu lugar, cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, assim como Isaías, assim como Joel, como Miqueias, cada um cumprindo o seu propósito. Isso não é tão lindo, é tão poderoso, né? Todos esses profetas, eles estavam profetizando acerca, do que o povo iria passar por conta do pecado, da devastação. Se você abrir comigo o livro de Reis, no capítulo 19, olha que coisa linda, 2 Reis, capítulo 19. Ao ouvir o relato do rei Ezequias, rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. E enviou o administrador do palácio, Eliaquim, secretário de Sebiná, e os sacerdotes principais, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias. E aí eles vêm falando toda a angústia, toda a humilhação, toda a questão, do que o povo estava passando, da aflição, para pedir, petição, falar, clama, ao Deus verdadeiro para ele nos libertar, para ele nos salvar, o rei Ezequias faz ali uma oração, escreve, e envia para Elias, não, para Elias, oh meu Deus do céu, para Isaías, gente, me ajuda aí, para Isaías, para trazer, a existência aí um perdão, para trazer uma restituição, do Deus verdadeiro contra a nação querida. E aí no versículo 20,
Isaías responde, né? Aí, ó, então Isaías, o filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a Sião, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém maneia a sua cabeça, e enquanto você foge, de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. Assim você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: como carro sem conta subi, e aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano, derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em regiões mais remotas, nas suas mais densas florestas. Meu Deus, que palavra poderosa, né? A gente vê aqui que o Senhor traz detalhes, né, para a revelação, para Isaías se posicionar para aquele tempo, para Isaías revelar tudo que Deus estava planejando, né, para o povo de Israel. Coisas boas e coisas ruins, mas Isaías estava posicionado. Aqui tem um relato todo. Depois, né, no 20, ele fala sobre a doença do rei Ezequias, lembra? A gente gosta tanto de falar sobre isso, né, por intermédio do Senhor. E a gente sabe que essa mensagem ela foi pregada, né, para que o povo se ouvisse que Deus é Deus, se posicionasse diante de Deus. E mesmo assim, numa época tão complicada, numa época tão triste, o povo abandonou o seu Deus, abandonou, se distraiu com as distrações, né? Se envolveu com deuses estranhos. Olha, o Senhor faz a mesma coisa com Jeremias, o Senhor levanta Jeremias em Judá, e o Senhor começa a falar as revelações para ele. Ele ainda é jovem, né? Ele se veste roupa de saco, e ele chora, e ele clama pelo pavor que Deus revela para ele que vai acontecer, né? E no versículo 8, no versículo 21, você vai ver, né, que ele fala desse pavor, dessa devastação. E é muito triste. E ele se posiciona ainda jovem para ser um profeta para a nação, para posicionar, né, contra todos os deuses, contra todos as mulheres que estavam ali acendendo incenso a deuses estranhos, que estavam adorando a outros deuses. É muito triste. E mesmo assim, o povo não ouve, né? E aí o Senhor revela que ele vai colocar o povo deles, os escolhidos dele, em cativeiro durante 70 anos. Mas vocês não me deram ouvidos e nem me provocaram a ira dos ídolos. E vocês fizeram, e o que vocês estão trazendo desgraça sobre si mesmos. Assim declara o Senhor. Está lá em Jeremias, no capítulo 25, né? Tem um resumão de todo esse tempo que o Senhor usou Jeremias para profetizar para o povo. E aí no versículo 7 ele fala isso. E nós sabemos, né, querida, que com Deus não se brinca, né? E o Senhor posicionou esses profetas e tudo aquilo que eles profetizaram se cumpriu, né? O povo foi colocado em cativeiro, o povo foi colocado no exílio, né, numa prisão, numa opressão terrível, né? E aqui no comecinho, né, desse tempo, dessa prisão, né, nós vemos o Jeremias profetizando, né, trazendo a revelação, e não tem jeito, né? Todos esses reinos, esses povos que estavam ali, né, essas nações que vieram e subjugaram a Israel, né, trouxeram opressão e foram donos deles mesmo, né? Também aconteceu de levarem os melhores, né? De levarem os sacerdotes, os intelectuais, os religiosos, os filósofos, os melhores, né? Como cativos, prisioneiros, para servirem aos reis, para servirem ao poder, né, de outras nações. É o que nós vemos aqui em Daniel, em Ezequiel. Eles estavam no cativeiro durante
todo esse período do exílio, né? E Deus levantou eles para serem diferentes, né? Para serem profetas no meio daquele caos, no meio das dores, né? Enquanto Nabucodonosor vinha com as suas especiarias, vinha, né, com o, o seu banquete real para tentar, né, manipular Daniel, para tentar roubar a essência de Daniel. Daniel se manteve firme, se manteve um homem de Deus, um homem íntegro, né? E todos sabiam que ele adorava o Senhor, mas ele era íntegro e ele serviu a outra nação. Ele, né, serviu a outros reis, porque passaram reis por Daniel, e Daniel estava todo todo o tempo dentro do exílio, ali, né, posicionado. E hoje eu percebo que nós estamos vivendo nesse tempo de exílio, nós estamos com isolamento social e nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos ser mulheres segundo o coração de Deus. Foi para esse tempo que o Senhor nos chamou a manifestarmos a glória dele, a trazermos a existência do amor de Deus. Deus já não tinha nos revelado como, né, Jeremias, Ezequiel, o profeta Ezequiel também, porque ele falou muita coisa, né? Mas Abacuque, Sofonias, Isaías, Joel, Miqueias, porque haveriam dias difíceis, né? O Senhor aponta também sempre para o Messias, para a eternidade, para tudo aquilo que o Senhor, né, já nos deu, né, a vitória, haveria de nos dar a vitória e já nos deu a vitória através do sangue de Jesus, através de Jesus, o nosso perfeito, o nosso santo Messias, o nosso Salvador. E aqui, né, eu creio que o Senhor tem uma revelação de como nos posicionarmos, uma revelação de direção, de como nós devemos nos comportarmos para esse tempo tão difícil, para esse tempo, né, de exílio, um exílio social, né, de vírus, né, de religiosidade, de deuses estranhos, de toda idolatria. E nós temos aqui uma chave para esses dias. Por isso que eu quero te convidar a se envolver nesse projeto, a ouvir a palavra da verdade. Até o fim, né, dessa mensagem, nós vamos estar aqui trazendo a existência, esse tempo oportuno, como o Senhor quer que nós venhamos a nos posicionarmos, né? Então, dentro desse cativeiro, o Senhor levanta os seus também, ainda com muita dor, com muita devastação, com tanta imoralidade, com tanta perseguição, não é verdade? E aí, o pós-exílio, né, nós temos aqui ainda, né, muitos que ainda estavam subjugados, povos que não voltaram para Israel, não voltaram para Jerusalém, não voltaram, né, deram-se a casamento, né, suas festas, suas tradições, cultuavam ao Deus em outras nações, né? Estavam na Síria, estavam no Oriente Médio, né? Estavam aqui em Jeremias, no capítulo 25, o Senhor fala, ó, essas nações, né? Que o povo estava todo espalhado, né? O vento espalhou, né? Todo o povo. E aí aqui o Senhor fala assim, ó, no versículo 20, né? Jeremias 25, 20, né? E todos os estrangeiros que lá residiam, todos os reis de todos os reis dos filisteus, dos Ascalon, de Gaza, Edrom, e o povo que restou em Asdonde, Edom, a Moabe e os Amomitas, os reis de Tiro, de Sidom, os reis das ilhas e das terras do além do mar, de Dedã, de Temar, de Bus e todos os que raspam as cabeças, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zirim e Elaão, e da idade e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, uns após os outros, todos os reis da face da terra, depois de todos eles, o rei de Senac, e que bebam também o cálice da ira de Deus. Então aqui o Senhor faz um amparo, né, de tudo que o povo judeu foi levado em cativeiro ali por todas essas nações, por todos esses reis. E nós temos aqui, né, esses homens de Deus que foram levantados, que estavam servindo, né, em outra nação, e o Senhor resgatou, trouxe de volta para reconstruir o templo, reconstruir, trazer a palavra da revelação, né? Quando o Senhor
né, fala aqui para mim, para você. Então o Senhor traz aqui Esdras e Neemias como esses reformadores, esse novo tempo, onde o Senhor vai restituir o povo, onde o Senhor vai alinhar as obras dele, né, que é tão maravilhoso, que é tão perfeito, como profetas, né, para esse tempo o Senhor fala de Ageu, Zacarias, Malaquias. E aqui nós temos também palavras poderosas, reveladas, para nos dar direção de como nós devemos nos posicionar nesse tempo do isolamento, como nós devemos nos posicionar como mulheres de Deus. E claro, o nosso projeto Esté, ele se encaixa perfeitamente para esse tempo, porque Esté, né, é uma mulher posicionada no tempo, né, de pós-exílio, mas num tempo em que ela precisou manifestar o Deus verdadeiro e a cuidar dos seus. O seu propósito de vida sempre envolve o outro, nunca sempre só para você. Então, se Deus te levanta, Deus te posiciona, é porque Deus tem um propósito de cuidar de toda uma nação, de toda uma geração que vai ser alcançada pela sua vida. Então, quando Deus te levanta a ser uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher de revelação da palavra, uma mulher que ora, uma mulher que intercede, uma mulher que cuida do próximo, uma mulher que faz boas ações, né? O Senhor está te posicionando para essa geração. Nunca simplesmente para você mesma, mas para que toda uma vida seja alcançada pela glória de Deus, né? Lindo isso, não é maravilhoso? Eu me lembro de uma, né, das palavras, né, que tem no diário de Billy Graham, e ele diz que colocou, né, isso, mas foi achado, mas não descobriu qual foi o pastor que colocou isso. Ele colocou na biografia dele, mas não se foi achado o pastor, mas diz que ele estava pregando, né, e havia uma grande multidão ouvindo o sermão dele, e que no final ele ficou muito triste, porque apenas um jovem havia aceitado Jesus em meio a toda aquela mensagem tão poderosa na terra. E ele disse que ficou tão forte, tão presente, que uma pessoa só aceitou Jesus na vida dele, que ele anotou o nome daquele jovem. E aí ele colocou Billy Graham. Uau, que coisa poderosa, né? Em meio a uma mensagem para uma multidão, apenas um homem, né, aceitou Jesus, e esse homem veio a ser, né, um grande homem de Deus, né, que levou a mensagem do evangelho a tantas nações, que é o nosso amado Billy Graham, nosso falecido Billy Graham, né, mais contemporâneo, né, para mim e para você. Porque, queridas, é isso que Deus faz. Às vezes aquilo que parece corriqueiro para você fazer todos os dias, quando você é chamada, estabelecida para esse tempo oportuno, aonde o Senhor te posiciona e você obedece, você cumpre o propósito de Deus na sua vida, grandes feitos vêm para manifestar a glória de Deus, né? O plano perfeito de Deus, a plenitude de Deus, não é tudo nos revelado, mas se nós obedecermos dia após dia, nós faremos com que as vidas floresçam, com que a glória de Deus se manifeste sobre toda a terra. E quem sabe, né, uma pessoa aí que você prega, uma pessoa que você cuida, uma pessoa que você ama, vai se tornar um grande Billy Graham, né? É o Billy Graham dessa era, é o Billy Graham dessa geração. Então, cuide com amor, obedeça ao chamado de Deus, faça com que o Senhor cumpra na sua vida, né, os sonhos, as promessas dele. Aceite o chamado de Deus e obedeça hoje, e você vai ver a glória de Deus. Você vai entender esse tempo oportuno que o Senhor te plantou para esse tempo, para você se posicionar nesse tempo. E na nossa próxima aula de amanhã, eu quero falar um pouquinho para você, né? Todo esse processo, né, do exílio e do pós-exílio, aonde o Senhor fez grandes feitos, aonde o Senhor estava aprumando o povo dele, né? O Senhor estava precisando resgatar o povo das suas tradições, resgatar o povo da sua cultura, resgatar o altar de adoração ao Deus verdadeiro, e nós precisamos nos posicionar para isso também. E eu quero te convidar a estar conosco dia após dia, ouvindo a direção do Espírito Santo, né, esse discernimento para esse tempo, para nós nos posicionarmos como as mulheres de oração, como Esté, né? Eu me lembro que quando eu vi a primeira vez a história de Esté, né, é o conto bíblico da nossa Cinderela, né? Uma órfã judia, e entrou no palácio e se tornou uma rainha, uma mulher de autoridade, uma mulher de discernimento espiritual, porque ela soube obedecer e manifestou a glória de Deus para todo sempre, porque
a palavra de Deus não passa e a história dela vai ser contada de geração em geração. Amém? E o Senhor já está voltando, né, gente? E quando Jesus voltar, a plenitude, né, de toda a história bíblica, de toda essa cronologia, ela vai ser manifesta. E Jesus, o nosso amado, já ressuscitou, já nos deu a vitória. Então a vitória é garantida para mim e para você, tá bom? Amanhã, mais 20 minutinhos aqui com o nosso Momento Esther. Um beijo no coração, Deus abençoe você.